Essa aula, ela conecta com a nossa aula anterior. Então, quando a pergunta veio, posso incorporar em casa? Eu disse o quê? Eu disse sim. E agora há uma necessidade de uma desconexão para uma posterior conexão. Agora a pergunta é, posso atender em casa? A resposta também é sim. E é claro, seguido do quê? Como? Num primeiro momento, depois de tudo que foi dito, falado, construído, desconstruído, quando falamos em atender, automaticamente você está já conectando isso à incorporação, e isso foi respondido na aula passada. O que é importante agora? Existem formatos nesse como. Incorporação não é uma exclusividade. Eu posso atender, posso lidar com solicitação de outras pessoas ou até das pessoas que moram comigo? Posso. E existem vários formatos para isso. O que a gente precisa entender? Que a incorporação é um formato, mas ela não é o todo. Eu ainda posso fazer trabalho com aliados. Se você é aluno de Exu nas Encruzilhadas do Axé, o Exu Além do Retorno, você sabe o que eu estou falando. Que é quando você usa caminhos para lidar com determinadas linhas, entidades, onde você não incorpora. Onde você tem o ponto daquela entidade, um ponto geral, um ponto de acesso, e através de determinados elementos você condiciona o quê? O seu pedido ou a sua necessidade. Existem outras estruturas também. Eu posso também benzer em casa. Eu posso também magnetizar tanto água quanto objetos. Como? A partir da minha energia pessoal com imposição de mãos. É claro que eu lembro de fases da minha mãe e de outras pessoas que eu conheci, que esse atendimento ele estava única e exclusivamente voltado à incorporação e muitas vezes a ideia de fazer uma firmeza para alguém. Pegar o nome, pegar a data de nascimento, acender uma vela, fazer um procedimento ancorando. E eu sei que por detrás disso existe a grande preocupação que eu também abordei na aula passada, que é a questão do quê? Das cargas. O que é importante lembrar? A principal pessoa que leva a carga para dentro da sua casa é você. Ao sair para a rua, ao interagir com outras pessoas. Não existe uma blindagem. Não existe algo que vai lhe tornar imune ao processo. Então, é normal ter carga dentro de casa. Um ambiente 100% limpo, ele não vai ser alcançado. Eu costumo dizer isso principalmente para quem tem comércio. A pessoa quer fazer 10.000 coisas para deixar o comércio limpo, principalmente o comércio que é direto na rua, e ela não entende que as pessoas que estão mais carregadas podem sentir um choque ao entrar num lugar extremamente limpo. Então, existem o quê? Existem alguns macetes, existem algumas construções para que isso venha acontecer. O que é importante agora nesse momento? Ao atender alguém em casa, eu vou estar lidando com o mesmo tipo de carga que eu levo para dentro de casa. Então, é pegar os conteúdos anteriores, o processo de banho, o processo de defumação, aquele processo ofertatório maravilhoso que foi passado e colocar em prática. Independente de atender ou não. Eu conheço algumas pessoas que desenvolvem os atendimentos de tarô, de baralho cigano, em casa. Ai, mas as cargas são as mesmas cargas que você leva ou você atrai para dentro da sua casa através do seu campo, através da sua mediunidade. Então isso é muito importante ter em mente, é muito importante ter essa clareza. Eu não sei em que momento você está assistindo essa aula na plataforma, mas talvez você esteja assistindo antes do lançamento da formação ou depois do lançamento, de toda forma é mais orientativo. Então, dentro da plataforma, por exemplo, existe
uma formação chamada TEA. Terapia Humanizada Espiritual Aplicada. Para que principalmente umbandistas, porque eu foquei nessa direção, para que umbandistas tenham acesso a várias técnicas. Vai ter lá cromoterapia, vai ter aromoterapia, tem técnicas de constelação familiar, tem técnicas de EFT, tem técnicas de benzimento, tem técnicas de comunicação ativa, para que você tenha mais recursos. É claro, a formação visa a estruturação de um terapeuta holístico, de uma pessoa que queira trabalhar com isso ou a pessoa que quer aprender a ter as ferramentas para usar para si, usar para a família, usar dentro de casa. Mas é um acompanhamento de 1 ano, a pessoa tem acesso a 1 ano. E por que eu estou tocando nisso? Porque eu preciso entender. O fato de ser médio de incorporação ou ser médio não me obriga a usar a mesma faca sempre. Eu posso sim ter acesso a determinadas estruturas, a determinadas ferramentas. Eu posso viabilizar essas ferramentas para outras pessoas. O que é mais importante disso tudo é que eu aprendo a tirar o quê? As neuras. Não dá para trabalhar mediunicamente, espiritualmente, terapeuticamente, neurótico. E muitas vezes é esse o problema. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes é aí que mora o quê? Da questão. Então você pode atender na sua casa, lembrando que o exercício de limpeza do ambiente da casa vai levar a mesma quantidade de energia, porque é o que você deveria fazer só por conta do que você faz. Ah, Jorge, mas eu não trago carga. Traz, todo mundo, não tem exceção. Ao sair, às vezes as cargas, elas se comunicam com o seu campo por contato indireto. Uma pessoa que te telefona e ela fala, nossa, tô mal, nossa, não tô bem, teu campo ele vai buscar, ele traz e aquilo fica no seu ambiente. Então é preciso ter o quê? É preciso ter isso de forma clara. Você pode atender na sua casa. Quando você quer casar o processo de atendimento com a incorporação, reveja a aula passada, cumpra os passos, o tempo, a maturidade, faça os exercícios, se conheça primeiro. É salutar querer ajudar alguém, é salutar querer atender alguém, mas você precisa se conhecer primeiro. Você não vai fazer muito por alguém se você não se conhecer. Tanto que aqui no TEA, um dos princípios da formação, que aí entra o meu módulo, é o gerenciamento, tanto do negócio quanto da pessoa. Por exemplo, existem 4 tipos de terapeuta, o de fogo, de ar, o de terra, o de água, que diz respeito ao comportamento da pessoa, ou como ela lida emocionalmente com o outro na hora do atendimento. E a necessidade de quê? De um balanço. Se eu sou muito água, eu preciso equilibrar mais um elemento para realizar um atendimento, porque quem participar da formação vai ver. Você descompensa o seu atendimento a partir do seu emocional. E mediunicamente não é diferente. Todo o seu emocional implica na qualidade do seu atendimento. Uma das grandes falácias que existem dentro da Umbanda é que você tem que trabalhar independente de qualquer coisa. E aí nisso nós temos um fluxo de pessoas que não estão bem e vão para o terreiro atender, estão passando por situações assim terríveis e vão para o terreiro atender, quando essas pessoas, na verdade, elas deveriam estar sendo atendidas. Então é preciso ter essa noção reguladora. Você pode fazer os banhos, você pode fazer as defumações, as ofertas, os exercícios, você pode fazer tudo. Se essas coisas não estiverem regulando o seu emocional, você está dando tiro no pé, você está dando murro em ponta de faca. E é preciso olhar, se cuide a partir do seu emocional. Tire esse peso de carga, de demanda. Uma das maiores alucinações, um dos maiores comprometedores de energia é a ideia de demanda. Eu conheço milhares de pessoas que estão presas nisso. Fizeram um trabalho para mim, ninguém desmancha. Fizeram um trabalho, acabaram com o meu relacionamento. Fizeram um trabalho que o meu negócio não funciona. Aqui mesmo eu falo. Tem gente que vem me procurar e fala, eu sou terapeuta, eu tenho técnica, mas não tenho cliente. Desculpa, você não sabe gerenciar o negócio. Não tem outra. Fizeram demanda. Desculpa, não é demanda. Você não sabe gerenciar o negócio.
E eu te provo isso com 3 cliques na sua rede social. Ah, mas eu não tenho rede social no meu negócio. Já começa aí. Porque também não basta ter se você não sabe o que fazer, como fazer, para quem fazer e em que direção fazer. Então, respondendo a nossa aula, posso atender em casa? Sim. O como? Existem vários formatos, tá? Gente, o magnetizar água, você pega a água, você não precisa nem rezar. Você põe sua mão assim em cima da água e deixa um tempo. Você vai ver que depois ela vai ficar toda cheia de bolinha. É claro, isso demanda da sua energia pessoal e é importante que você esteja bem para magnetizar essa água. Tudo bem? Saravá, macumbeiro, vamos em frente.